E aí, gente? Terça-feira começando, finalizando, na verdade, né? Com muito sucesso. E hoje o programa tá super especial. Hoje a gente tem uma pessoa aqui que é muito especial. Ela é cantora, compositora, artista. Juntando suas redes sociais, ela acumula seus 17 mil seguidores. Já gravou feat com Xande de Pilares, leva o nome de Campos pro mundo, conhecida como Rainha do Samba, gente. É ela, Karine! Oi, gente, muito boa noite. Não sei que horas isso vai chegar pras pessoas, né? Mas tá ao vivo, então boa noite. Obrigada pelo convite e pela honra de estar aqui falando um pouquinho sobre o meu trabalho. Falo bastante. Não, isso é bom, tá? Já sinta-se à vontade, se quiser comer, pode comer. Sinta-se em casa, porque a casa realmente é toda sua. Obrigada. É mais sua do que nossa. Então, tô feliz de estar aqui, tá? Eu gosto dessa metodologia, assim, de podcast, porque geralmente o encontro que eu tenho com o meu público é o encontro à Vera mesmo, né? Ou no Instagram. No Instagram ali, através dos stories. Você já é direto o calor das pessoas, já sente ali, já direto. Ou no palco. E em ambas as situações, às vezes, a gente não tem a oportunidade de falar sobre vários assuntos, né? Então, acho legal. Fiquei feliz, muito feliz com o convite. E com a apresentação também. Me senti honradíssima. Que isso, você merece. E a gente fica feliz em receber uma cantora com um renome na cidade aqui no nosso estúdio. Obrigada. A gente que fica feliz. Você é daqui de Campos mesmo? Nascida e criada, né? Nascida a gente estava até falando disso. Ela é cria campista mesmo. Campista e do Parque Aurora, né? Que essa área aqui é a área onde a gente tá gravando, inclusive. Parque Aurora, IPS, Parque Rosário. Eu tô amando São Benedito. Uma galera, tá? Do Parque Aurora. Já teve uns 3 convidados seguidos. Que eu não sabia, mas todo mundo é do Parque Aurora. Então, tipo assim, o Parque Aurora tá bombando, né? Não, o Parque Aurora, na verdade, é porque tem vários bairros próximos. E todo mundo fala Parque Aurora, porque... né? Isso aí. Mas é isso aí, eu sou da mesma área. Daqui e gosto dessa. Você começou com quantos anos, Karine, na música? Então, eu comecei muito despretensiosamente aos 7 anos. Eu estudei do maternal até o 3º ano do ensino médio em escola católica. João Paulo II, até aqui perto. Já estudei lá também. Mentira, sério? Eu amava, assim, eu tenho excelentes lembranças. E aí, quando eu tinha 7 anos, a irmã Lourdes, que era até então diretora, hoje ela coordena, né? Eu não sei qual é a função, mas ela é a líder geral, assim, da escola, manda, né? O negócio todo ali. Ela é brava. E aí ela foi e criou um coral, né? Porque, assim, quem estuda em escola católica sabe que todas as apresentações que tem, né? Sempre tem música, tem missa, tem... assim, ação de graça, é muita festa. Tipo, festa, coroação de Maria, festa da primavera, e Natal, e missa de não sei da que. E é muita coisa. E eu sempre fui muito participativa. Eu era aquela criança que queria participar de tudo. Não perdia nada. E aí ela contratou uma tecladista, Louise, o nome dela, e o filho dela, Felipe. Eles dois, a mãe e o filho, eles treinavam, né, as crianças para se apresentarem nessas apresentaçõezinhas do colégio e em algumas outras igrejas também. E aí eu fui fazer parte do negócio. Eu tinha 7 anos, eu não me lembro exatamente se houve um convite diretamente a mim. Eu acho que não, eu acho que foi um negócio assim... As crianças que quiserem, tipo, ficariam 1 hora pós-aula, sabe? Tipo assim, a aula terminava, sei lá, 5 da tarde, das 5 às 6 era o ensaio do coral, alguma coisa assim. Minha mãe deixava. Eu já participei de um coral do João Paulo, tá, gente? Mentira, sério? Que massa! Porque, então, não sei se foi depois disso, né? Mas eles criaram um projeto em que tinha aula de canto, aula de violão. Então eu cheguei a fazer aula de violão. E eu participava do coral também. Tem até um vídeo da apresentação lá que a gente cantou junto com o Dom Américo. Que massa. Aí eu tenho isso guardado na memória. Cantar, não sei cantar nada. Mas no coral fica bonito, né? Fica um negócio harmônico, fica legal. E a gente cantou com ele, foi incrível, tem esse dia marcado. Foi lá no colégio? Foi no Trianon. Foi um evento massa. bem grande, lotou o teatro, teve Orquestrando a Vida, foi uma parada bem maneira. Então, não sei se tem até hoje, né? Mas quando eu estudava lá tinha esse projeto.
Cara, eu acho muito importante, assim. Hoje eu olho como que a escola foi fundamental em aguçar os meus sentidos, assim, artísticos, sabe? Eu sempre participei de muitas coisas no colégio. Ganhei negócio de... acho que era concurso... Não, como que fala? Como que fala? Disputa? Gincana? Não. Tipo uma gincana, alguma atividade assim que tinha uma premiação de poesia. Eu era muito novinha também. Então, desenho. A escola foi fundamental para que eu tivesse a oportunidade de ir exercitando as coisas que eu gostava, né? Nas artes. E aí, com a música foi assim. Aí entrei nesse coralzinho com 7 anos. E aí a Louise, que era professora, ela pediu para que eu solasse uma música em uma apresentação. E aí eu não sei qual foi o critério dela, porque até então eu nunca tinha me envolvido com música. E nunca já tinha cantado, já sabia que tinha esse dom? Nenhum. Não, foi assim, eu vou participar de alguma coisa no colégio que eu gosto da fofoca, da brincadeira. E aí eu acho que ela, óbvio, mais velha, com muita experiência, ela deve ter notado alguma coisa, talvez cantar no tom. A criança que canta mais afinadinho, sim, né? Acho que sim. E aí eu aceitei, porque eu me achava, assim, sou leonina. Então, assim, a professora me escolheu fazer um negócio, meu filho. Fui no céu. E nem sabia que eu sabia cantar, nem nada. E fui participar do negócio, fui na Igreja do Capão. Minha primeira apresentação em coral e a primeira vez que eu cantei sozinha. E aí, depois disso, eles foram me chamando para fazer participações de coisas. Cantar em missa, cantar na festa de não sei das quantas, cantar... e aí, fui cantando. Então, eu me descobri, assim... Me descobri cantora, que eu tinha uma aptidão ao canto no colégio. E aí, durante a minha adolescência, eu passei a frequentar uma igreja batista com meu pai se converteu e aí foi levando a gente. E também nessa igreja eu tive a oportunidade de exercer várias funções, assim, que tinham a ver com canto, né? Também outras funções que não, mas que estava tudo diretamente ligado. Ministério Infantil. Tudo te puxava pro canto. Aí, Ministério Infantil, eu cantava para as crianças, cantava nos retiros, fazia parte do coral da igreja também e aprendi muito ali. E eu acho que foram os 2 lugares onde, sem perceber, eu fui, tipo, me direcionando para esse lugar, entendeu? Tô gostando disso, né? Não tinha pretensão. Eu não vim de família de músico, meu pai não é músico, minha mãe também não. Não tinha essa ideia de que eu poderia trabalhar com isso, sabe? Quando uma criança nasce numa família em que tem algum artista, ela já começa a ter essa percepção de que ela pode trabalhar com isso, entendeu? Um instrumentista, eu não. Então, pra mim, era um lazer, entendeu? Você toca algum instrumento? Violão. Toco assim, pra mim, tá? Não toco muito bem, não. Toco pra mim, componho. Eu não toco, não. Eu comentei que eu cheguei a fazer aula, mas não deu certo, não aprendi. Então, tipo assim, não tenho dom pra coisa, entendeu? Da música e de instrumento. Eu acho que eu vim com o dom de admirar, entendeu? Cara, mas sei lá. Eu acho que a gente tem umas aptidões, assim. A gente nasce com uma... Como é que eu vou dizer? Eu acho que com uma vocação pra cada... Não sei nem se a palavra seria vocação, mas com algumas facilidades. Por exemplo, eu desenho desde criança mesmo. Muito criança eu já consegui, eu já tinha um domínio, assim, no lápis, nas coisas pra desenhar. Eu acho que cada um nasce com uma facilidade pra alguma coisa. Mas eu acredito que, assim, por exemplo, eu ganhei meu violão com 15 anos. E aí foi a época que eu tava na igreja, tava começando a entrar nesse universo de instrumentistas, músicos, meus amigos tocavam. Comecei a namorar um rapaz que tocava. E na igreja tem muito disso, né? Da música, do pessoal aprender muita coisa ali. E eles são brilhantes, tá? Da igreja tem músicos brilhantes. Muita gente começa na igreja, né? Muita gente, muitos artistas. Muitos. Eu acho que quase a maioria, né? Tipo assim, vai pra igreja e descobre depois que começa... E não só artista, assim, cantor, mas instrumentistas, 1000, tá? Muita gente sai da igreja.
ou fica na igreja, né? No caso, assim, no meu caso, eu optei por levar o meu trabalho pra fora. Até então, aí, ó, isso é um assunto um pouco polêmico. Isso é polêmico. Isso é um pouco polêmico. Não sei como é que tá hoje, né? Mas na minha época não existia essa possibilidade de um artista que está dentro da igreja, exercendo alguma função na igreja artística, trabalhar com música fora da igreja. Pelo menos aonde eu me encontrava não existia. Ou era uma coisa ou era outra. Ou você tá aqui ou você tá no mundo, né? Como eles diziam. E eu sempre, assim, quando eu comecei a gravar os vídeos, a aprender meu violão, isso já tava mais latente dentro de mim, entendeu? Esse negócio de que, tipo assim, eu gosto de música e penso em trabalhar com ela. E eu sempre gostei de MPB, música popular brasileira, que é muito ampla, né? Sim. Mas sempre gostei de... Eu nunca me limitei ao gospel, não. Ouvi algumas coisas, gostava de algumas coisas, mas eu sempre tive a minha posição de que eu gostava de música, no geral, assim. Independente do estilo, você gostava da música. E aí chegou num ponto em que era aquele ponto, ó. Ou você tá num lado, ou você tá em outro, você não pode ficar em cima do muro, ou você não... E aí eu nunca quis, assim, pra ser sincera. Eu lembro de um... Não, eu lembro de um episódio que uma moça virou pra mim e falou assim... Gente, eu vou contar. Uma moça virou pra mim e falou assim, num culto, alguma coisa da igreja. Aí ela olhou dentro do meu olho e ela falou, olha, Deus está falando comigo. Eu profetizo que você será uma grande cantora gospel, missionária, não sei o que, não sei o que lá. E aí eu respeitei, né? Terminei, ela deixei ela terminar de falar. E aí, quando ela terminou, eu disse, olha, eu não sinto que Deus sonhou isso pra mim. Eu ainda não senti isso. Se a senhora sentiu, ok, beleza. mas eu não senti isso, eu não sinto isso. Eu quero cantar, assim, eu quero cantar músicas que toquem o coração das pessoas, que alegrem as pessoas, mas independente de estar nesse universo gospel ou não. E isso é muito simples de entender, né? Mas naquele contexto era uma coisa assim, que menina rebelde. Ela é louca, ela é maluca, enfim. Eu tive minha época também meio doidinha da cabeça. Mas faz parte. Aí, assim que eu comecei a pegar os primeiros trabalhos mesmo. Trabalho como? A galera sabia que eu cantava bonitinho, aí perguntava assim, Karine, eu vou casar. A própria galera da igreja falava assim, Karine, eu vou casar no mês tal e tal. Quanto que você me cobra pra cantar na cerimônia do meu casamento? Ou quanto que você me cobra pra cantar na recepção do casamento ou na festa do casamento? Só que até então você nem tinha noção disso, de tipo, eu quero trabalhar com isso, ou qual o valor cobrar. Não tinha noção de nada. E você chegou a fazer aula de canto, alguma coisa, ou nunca fez? Não. Então, depois de muito tempo, eu cheguei a fazer umas aulas de preparação vocal com o Rogério Velasco. Ele é fera, me ensinou algumas técnicas, algumas coisas, mas foi bem pra cá, assim, naquela época mais era pra mais aprimorar um tipo mesmo. Um vocal coach, né? Só pra dar uma ajudada ali. E é importante. Assim, agora eu tô até com um probleminha, assim, nas cordas vocais, eu tô com calo nas cordas vocais. E aí tem que ter esse acompanhamento, né? Fono, preparação vocal. Porque tem pessoas que acham que é só subir no palco e cantar, né? Só que eu já acompanho, assim, alguns cantores e, tipo assim, o pós também tem um antes, né? Tem um antes palco, tem toda uma preparação pra subir no palco. Nunca é só chegar e cantar, né? Tem todo um trabalho que vai fazendo, né? Tipo, eu vejo gente... Tem uns aquecimentos que faz de voz, mas tem gente que usa alguns aparelhos, né? Algumas outras coisas pra dar uma ajudada na voz, né? Tipo, teve o Wesley Safadão agora que teve que parar um pouco também por conta de alguns problemas de saúde. Então, tipo assim, nunca é só subir e cantar. Não. É muito amplo, assim. Principalmente na cena independente, quando um artista, ele tá ligado a toda parte de produção e gerenciamento da sua própria carreira. Eu costumo dizer, hoje em dia, que quando eu subo no palco, é só a ponta do iceberg, assim, é só a pontinha.
é a mais importante, obviamente, que é onde eu me conecto com o público e onde eu realmente apresento o meu trabalho. Mas tem muita coisa envolvida, inclusive essa parte de voz, de cuidados. Antes e depois de cantar, durante a semana. Porque é a musculatura também, né? Igual academia. Então você tem que exercitar. Quanto mais você exercita e se prepara, melhora o seu condicionamento vocal. Também tem outras questões, dependendo da área onde você está como artista e do seu gênero. Tem toda aquela performance de palco, né? Eu era muito tímida, tá? Sério? Então, era muito tímida. Quando eu comecei a cantar, né? Cerimônia, casamento e festas e etc. Eu tinha uma dificuldade imensa, assim, de descontrair, entendeu? Eu tinha muito medo de desafinar. Talvez seja pelo fato de que eu não tinha muita experiência, eu não tive aula, não tinha experiência a vera fora do meu contexto, assim, pessoal, sabe? Porque, assim, você cantar na sua escola, você já conhece mais ou menos as pessoas, sabe? Você conhece os pais dos alunos. Claro que é uma exposição, era bastante gente. Mas eu me sentia meio que em casa, entendeu? Na igreja também. Seria mais rosto conhecido, por mais que tinha gente que não era dali, mas você já identificava pessoas, né, do seu convívio. Era mais tranquilo se apresentar pra quem... É mais tranquilo se apresentar pra quem a gente já conhece. Mas quando eu comecei a trabalhar mesmo e me apresentar pra pessoas diferentes, foi um negócio difícil, assim, pra mim. Eu tinha muita timidez e não sabia onde botar a mão. Eu acho que eu tenho algumas dificuldades até hoje, que eu tento ir quebrando, né? Conforme a gente vai evoluindo, o trabalho vai crescendo. E comigo foi na marra mesmo, foi na experiência, entendeu? Não teve esse negócio de ficar aprendendo e aula, foi na marra mesmo. Pegar o microfone, cantar, fazer. Um dos primeiros shows que eu fiz, eu tenho alguns registros desse show. Pós o lançamento do EP. Você vê uma nítida diferença, assim, na postura, no palco, na desenvoltura, na comunicação com o público. Eu não sou uma artista que fico conversando muito, não. Eu não gosto, particularmente, de ficar de papo assim no palco, sabe? Sim. Tem artista que gosta. Eu não gosto muito, não. Eu gosto de cantar. Eu me comunico dessa maneira, mas tem que ter uma comunicação entre uma música ou outra, quando você começa, quando você termina. E eu tinha tanta dificuldade em fazer isso. Não conseguia, parecia que eu ia falar errado. E graças a Deus, assim, são coisas que, através da experiência de fazendo e errando e batendo naquilo. Mas eu acho que, tipo assim, isso é o que você demonstra pra gente, né? Quando você sobe no palco, quando você tá ali, ali é seu mundo. Você gosta daquilo ali, você gosta de estar ali. Então fica, tipo assim, muito natural. E a gente não percebe muito essa timidez. Não, hoje em dia não. É bem solta. Hoje em dia não, assim, hoje em dia... Assim, a minha timidez, ela saiu na marra mesmo. Entendeu? Botando a cara no Instagram, Facebook, fazendo vídeo. Às vezes tem comentários positivos, às vezes nem tanto. E nunca vai ter também, né? Só comentário positivo e aí você vai errando e acertando e desafinando aqui, e afinando ali. E eu sempre fui muito crítica, assim, comigo. Então, teve uma época, nesse iniciozinho de shows, assim, pro público, que eu não gostava muito de ver os vídeos que a galera fazia meu, não. Sério? Porque eu era realmente muito estática no palco, muito tensa. Porque, assim, se a gente for parar pra analisar, um espetáculo completo, assim. Não é só a voz. Eu era muito preocupada com a voz. Tipo assim, em não errar, em não desafinar. E aí eu ficava muito estática. Com o tempo, hoje em dia, eu acho que eu entreguei pra Deus, assim, não tem mais vergonha de nada, não. Já foi. Se quiserem falar, fala. Mas eu acho que a internet foi muito positiva nesse sentido pra mim. Porque eu comecei a postar vídeo na internet assim que eu ganhei meu violão e comecei a aprender com 15. Então, dos 15 até hoje, 26, 11 anos, eu me comunico na internet. Então, assim, se você olhar meus vídeos antigos, dá pra notar, assim, que com a câmera ligada e ali de frente pro negócio, eu tinha desenvoltura legal, entendeu? Sim. O negócio foi quando eu comecei a ir pro ao vivo mesmo, a Vera. O palco, o diferente. contato com as pessoas, né?
Até porque você grava, tipo assim, aqui tá ao vivo. Mas quando você vai gravar um vídeo, pô, você errou, você grava outro. Você errou, você grava outro. No ao vivo. Entendeu? No ao vivo não tem como isso acontecer. É a Vera. É real. Se acontece alguma coisa aqui, a gente não tem como fazer nada. Não tem como... pausa aí, vamos voltar. Falou merda, falou, já foi. Vou repetir essa pergunta. Cancelamento, velho. Misericórdia. Mas é isso. Então você começou na igreja, depois da igreja foi pra casamento. Dos trabalhos, Foi começando. Aí vou entrar nessa questão do Dom Américo que você falou. Eu passei pra faculdade de arquitetura com 18 anos. E aí entrei pro IFE. No 8º período eu parei. Sabe por que eu parei? Vou ser sincero pra você. Já tava quase finalizando, né? Tava. Na verdade, o que aconteceu? Tava muito bem na minha faculdade. Aí, quando deu o 8º período, assim, mais ou menos, foi uma época que eu tava meio de saco cheio. E aí, um belo dia, eu saindo a beça à noite, noitada, e pá. Fiz um vídeo dançando e não sei o quê. Que eu era dessas, fazia vídeo, me arrumando, maquiando, dançando pra noite. E aí um dia eu tava assistindo um DVD que eu assistia muito, que era o 360 do Revelação. E aí eu marquei assim o Xande de Pilares despretensiosamente, sem nem nunca que passou na minha cabeça que algum dia ele poderia ver aquele vídeo. Eu marquei ele dizendo alguma coisa assim, tipo, brabo, adoro esse DVD, alguma coisa assim. Sabe quando você... Sim. Gosta muito daquilo, caraca, top, mas eu não tinha... Era assim, muito distante. Que não, muito tipo, distante. Não vai chegar até ele. Nunca. Assim, na minha cabeça, nunca. Aí, do nada, passou algumas horas, ou um dia, nem lembro. Eu abri o Instagram e tinha lá, Xande de Pilares comentou seu vídeo. Meu coração, né? Foi lá na lua e voltou. Eu sempre fui muito fã dele. Eu já ouvia samba, tá? Minha adolescência, eu ouvia, sempre gostei. Do samba já. Ouvia MPB no geral, mas ouvia samba. E eu gostava... Samba e pagode. Eu gostava muito de pagode antigo, pagode saudade, pagode 90. E Revelação, gostava muito. E eu ouvia esse DVD toda vez que eu ia sair. Me emperequetava toda... E ouvindo Revelação. Ouvindo esse DVD. E aí, menina, ele foi, viu o vídeo. Aí, ele não comentou no story. Porque foi um story que eu tinha postado. Ele entrou no Instagram, olhou os vídeos. Foi num vídeo que eu tava bem a capela, assim, que nem uma maluca, com um bocão vermelhão, assim, cantando Gal Costa. E comentou. Aí ele comentou um negócio bem gentil, assim, tipo, muito talento, é Deus quem aponta a estrela, segue em frente, alguma coisa assim, tipo um gás, assim, sabe? Tipo, vai. E aí eu fiquei apavorada, assim, na hora. Eu falei, não é possível. Aí primeiro eu achei que fosse fake, depois entrei, era ele mesmo, muitos seguidores. E aí eu fui no direct dele e agradeci. Nessa época... Eu tava me apresentando pouco com música, porque eu tava mais focada na faculdade. Porém, eu tive a oportunidade de trabalhar, nessa época, 1 ano e meio com o Apolo Ramidan, que é filho de Dom Américo. Eu trabalhei na banda baile dele. Ele tem banda baile, ele se apresenta em festas de formatura, casamento, enfim. Eu fiquei 1 ano e meio trabalhando com ele. Quinta, sexta, sábado, domingo... Era justamente nesse período mais de fim de semana, onde as festas acontecem. E eu tava trabalhando com ele na época. Era a minha atividade musical que eu tava fazendo. Então, fazia faculdade, fazia estágio de arquitetura e trabalhava com o Apolo aos fins de semana. Então, a música, ela nunca saiu da minha vida, assim. Embora eu estivesse focando mais na faculdade, a música sempre ela tava ali. Presente. E eu saí horrores, assim. Então, eu tava numa época... que eu não levava nem caderno e lápis direito pra faculdade. Era maquiagem e a roupa de sair. Foi uma época muito... da faculdade. Porque na verdade, eu tive uma adolescência presa. Meu pai é militar, teve essa época da igreja, essa coisa. Então, quando eu entrei pro IFE, que eu vi aquele mundo na minha frente, que eu comecei a saber o que era sair com os amigos, o que era zoar e não sei o que, eu fiquei numa... Você foi, vou sair tipo assim, todo dia. Foi aquela coisa de
de quem nunca fez, sabe? Quem nunca teve oportunidade. Então eu queria sair todo dia e era frenético, assim, que eu já trabalhava, já fazia estágio, fazia faculdade, saía bastante nos fins de semana. Trabalhava. E chegava tarde, porque as festas que baile, assim, de casamento... Terminava tarde. Termina tarde. Chegava em casa 4, 5 da manhã. Minha mãe, nessa época, ela surtava comigo, porque ela falava assim... Você tá chegando 5 horas da manhã em casa todo dia. Só que, tipo assim, de quinta a domingo, ou de sexta a domingo, eu chegava em casa tarde porque eu trabalhava, entendeu? Sim. Com música. Então, quais os dias que eu tinha pra sair? Os dias da semana mesmo. Quarta-feira, quinta-feira, segunda-feira. Menino, saía muito. E aí foi meio caótico, assim, com os meus pais nessa época. Mas, enfim, aí trabalhava. Deu tudo certo. Aí trabalhava com Apollo e gravava uns vídeos pra internet. Sempre tava gravando, postando alguns vídeos, cantando, cover. Eu e o meu violão. E aí ele viu um desses vídeos, o Xande. Aí comentou, eu fui no direct dele, agradeci o comentário e aí a gente teve uma breve conversa. Eu lembro que ele me perguntou sobre música autoral. Você tem música autoral? Você escreve? E eu já escrevia. Eu já tinha começado a compor. Eu falei, tem algumas e tal. Mas a conversa meio que parou assim ali. E eu sou uma pessoa que eu sou muito na minha. Entendeu? Tipo, até hoje, assim, eu tinha muito medo de ficar apurrinhando, sabe? Sim, a pessoa, assim, sabe? Parecia tipo, ser conveniente, né? Tava mandando mensagem. Não, então eu não era assim, tipo, acabou o papo. E às vezes algumas pessoas falam, gente, mas você não falou com eles, você não sei o que. Não, gente. A gente acabou. Conversou ali e foi. E aí o que aconteceu? Isso foi no ano de 2019. No início de 2020, antes um pouquinho da pandemia, teve o verão antes da pandemia. Teve alguns shows em Farol. E quem tava lá na programação? Xande. Quem é do IF sabe que durante o verão a gente estuda, né? Muito, né? Quem é de estudo federal sabe que durante o verãozada, todo mundo na praia curtindo a beça, a gente tá lá terminando o período. Sempre atrasados. E foi num contexto desse. E aí, meu amigo, eu já tava namorando o Igor, meu atual namorado, e a família dele passa em Farol, passa verão em Farol. Aí ele mandou pra mim, olha quem vai estar lá no Farol, na data tal. E aí eu falei, cara, não consigo ir, porque eu tô terminando o projeto. Estudante de arquitetura, uma semana antes de entrega de projeto, ele não come, ele não bebe, ele não dorme, ele faz nada. Ele só fica enfurnado no computador fazendo projeto. Porque a gente sempre deixa tudo pra fazer pro final do negócio, é muita coisa. 8 períodos eu não aprendi, tá? Sempre deixava as coisas para as 2 últimas semanas da entrega, o que tinha que fazer em 3 meses, a gente quer fazer nas últimas 2, 3 semanas. E aí não tinha condição, não tinha como eu ir nesse show, entendeu? E aí fiquei puta, né? Fiquei, pô, o cara comentou meu vídeo, me deu uma moral, queria ir no show dele. Tudo. E foi pro show. Pois é. Mas não foi de cara, não. Os dias foram passando, aí chegou no fim de semana do show. Aí o Igor me mandou mensagem e falou assim, e aí? Eu falei, Igor, não tem como ir, cara. Ele, pô, minha família tá indo e tal. Mas se você não for, também não acho que eu não vou. E aí ficou aquela dúvida cruel na minha cabeça. Aí eu senti no fundo do meu coração que era pra eu ir. Juro pra você. Eu tenho fogo no rabo? Tenho fogo no rabo. Eu sou uma pessoa que gosta de sair. Que era pra ir. Mas não foi isso. Foi assim, eu senti mesmo, juro pra você. No fundo do coração. Juro. Tipo quando eu senti a mesmo. gente tá em um lugar e vai embora por um caminho, só que dentro do coração fala, não vai por esse caminho assim, vai pelo outro. Foi exatamente isso. Eu senti, tipo assim, cara, vai nesse show, alguma coisa na minha cabeça, assim, dizendo isso pra mim. Larguei tudo, tá? Perdi um período inteiro. Só por causa do show. Perdi o período. Passei em algumas matérias, né? Mas reprovei no período, porque deixei tudo pra... Na verdade, foi assim. Você já tava empurrando com a barriga, já né? Tava aí... mas eu não vou entregar o projeto. Também não vou fazer porra demais, não. Deixa esse período, vou fazer tudo de novo. Foi mais ou menos assim. Aí deixei um monte de matéria pra lá, por conta do bendito show. Eu tenho uma personalidade um pouco assim. Ou eu tô muito envolvida em alguma coisa, ou eu tô nada envolvida. Muito intensa. Ou você se joga. Aí eu já sabia... a atenção ali, né? Você se joga
Tipo assim, o projeto na faculdade de arquitetura é a matéria principal, diria assim, né? Dos períodos. Cada período tem um projeto específico. E aí, na minha cabeça, não fazia sentido eu largar o projeto, perder o projeto e continuar fazendo as outras coisas. Eu falei, não quero mais fazer porra nenhuma, não, vou no show. Larguei tudo e fui pro show. Aí, menino, choveu o dia inteiro. Mas o dia inteiro. Mentira. Muito no show. Tipo, sabe aquele... No show não, no dia. Sabe aquela chuva que ela não é fraquinha, ela não é muito forte, mas ela é aquela chuva chata que não te deixa sair e fazer as coisas direito, a não ser que você esteja com guarda-chuva. Ficou o dia inteiro chovendo, desde de manhã até a hora do show. Aí a gente ficou em casa, né, bebendo, se preparando pro show, e aí eu fiz um story. Xande já me seguia. Ele me seguiu na época lá do primeiro comentário. Aí, eu fui e marquei ele, né? Falei, show do Brabo hoje. Aí eu já sabia que ele poderia ver. Mas pra mim ainda era meio distante, porque eu já não falava com ele há muitas semanas, meses, sei lá. Só tinha falado aquela vez. Não tive tanto estreitamento, sabia que ele me seguia, mas porra, seguia um monte de gente muito mais importante do que eu, pelo amor de Deus, né? E aí marquei. Ele viu. Eu vi que ele viu, aí ele perguntou, você vai no show e tal, alguma coisa assim. Aí eu disse que iria. E aí pedi pra ele cantar Minha Preta, que não tava no repertório dele. Era uma música do repertório do Revelação. Aí ele te chamou pra cantar com ele. Aí chegando na hora do show, quando ele pisou no palco, não tinha ninguém. Pensa em você chegar no show numa praia. Como que é show na praia? Um palco, tem uma área VIPzinha assim, e tem sempre um terreno muito grande, ou a beira-mar, show na praia. Sim. Muito grande, porque é show de graça pra galera, né? O povo. Não é particular, é público. Então tem que ser um espaço muito grande. Aquele espaço estava vazio. Não tinha ninguém. Eu não sei como se chama aquele espaço lá em Farol, mas é um terreno bem grande. E não tinha ninguém, mano. Tipo assim, o show ia começar, sei lá, 8 horas da noite, 9 horas. Deu a hora do show e não tinha ninguém. Só umas pessoas, assim, uns gatos pingados, assim. E... Tava chovendo ainda. Tava chovendo. Quando ele pisou no palco, parou de chover. Eu juro pra você, por tudo que é mais sagrado. Ele pisou no palco, parou de chover. E aí o show foi começando. E aí quando eu olhei pra trás, cara, tava cheio. Tipo assim, foi do nada. As pessoas, eu acho que estavam, tipo, arrumadas em casa. Quando só viu que parou, começou, bum, correu. Aí encheu, muito. Assim. E o show rolando. E aí eu tava na frente, porque quando eu cheguei não tinha muita gente, então eu consegui um lugar na frente. Mas ele não olhou pra mim em nenhum momento. Eu não me senti percebida, entendeu? Eu tava só curtindo ali com a família de Igor e tal. E aí, do nada, ele parou. Tem um momento do show que fica só ele e o cavaquinho, né? Parou a banda. E aí ele falou assim, olha, de vez em quando eu troco uma ideia com umas pessoas na internet. E aí eu já fiquei, não é possível. Aí ele apontou pra uma mulher que tava lá e falou assim, por exemplo, hoje eu conversei com você. Aí apontou pra mulher, eu falei assim, não sou eu. Aí depois ele, não, mas eu conversei, não sei o que, há pouco tempo, vi um vídeo de uma menina da cidade de vocês cantando e tocando, fazendo umas caretas engraçadas, porque eu fazia bastante. Hoje eu não faço tanto mais não, entendeu? Mas na época eu fazia muito. E aí eu falei, mano, não é possível, eu pensando quietinha, só olhando. E aí a família de Igor surtando já aqui, porque eu já sabia que era eu, né? E aí ele falava e não olhava pra mim. Aí você achava que não era. Ele não sabe que eu tô aqui. Aí eu falei, cara, ele não sabe que eu tô aqui. Mas qualquer coisa, né? Levanta a mão se ele perguntar. Começa o povo gritando. Aí, minha filha, do nada, ele olhou assim diretamente pra onde eu tava. E falou assim, olha, eu não lembro muito o nome, não sou muito bom de nome, não. Mas eu sei que é você, se você quiser, o palco tá aqui. Falou assim. Ele é malandro, né? O Xande, ele tem um jeito muito engraçado de ser, assim. Tipo, aquilo foi meio que proposital. Tipo, ele poderia ter falado comigo antes, olha, eu vou te chamar, ou eu vou na sua cidade, ou eu vou... Ou no dia que eu marquei, né? Ele, no dia do show mesmo. Poderia ter falado, quando eu pedi a música, a minha preta, ele cantou a música antes de me chamar. Mas ele não falou, e depois ele me explicou isso no camarim. Ele falou assim, eu queria ver o que você ia fazer.
Tipo assim, eu não queria que você se preparasse, entendeu? Eu queria ver, tipo, e aí? Te chamei, você vai vir? Como é que vai ser? E você foi? Aí eu fui, eu lembro que eu perguntei assim, lá de baixo, né? Eu perguntei, por onde que eu subo? E ele com aquele jeito dele, um lugar, qualquer lugar, não sei o quê. E aí começou a rir assim. Aí eu fui lá por trás, subi muito tímida mesmo. Tem esse vídeo lá do palco lá de Farol. E aí eu pedi uma música, pedi tom errado. No meio da música ele parou. Comecei a música, ele viu que tava um pouco mais grave pra mim. Aí ele, para aí. E eu, meu Deus do céu, na frente de todo mundo. Aí ele, qual o tom que tá aí, fulano? Aí a pessoa falou lá o tom, ele, não, puxa, sei lá, Ré maior. Acho que eram 2 ou 3 tons acima do que eu tinha pedido. E aí eu já fiquei o quê? Não passava nenhum vento. Eu falei, agora que eu vou desafinar aqui nesse negócio, vai ficar... E aí foi massa, assim. Aí depois que eu terminei de cantar a primeira música, ele olhou pra mim e falou assim, puxa outra aí. Aí eu puxei, aí ele me deu maior moral, cara. Falou, tipo assim... Aí no final do show eu desci e fui lá de novo, lá pra frente, né? Ali na frente do palco. Quando terminou o show, ele falou algumas palavras, assim, legais pra mim, sabe? Tipo aquele gás que o artista iniciante precisa, sabe? Sim. Porque você vê alguém que você admira e que tá nessa posição que o artista sonha em estar, né? De reconhecimento nacional, de ter muitos clássicos na boca do povo. E é um cara que eu ouvia, entendeu? Que eu me inspirava nele. E aí ver aquele cara falando, segue em frente, segue seu sonho, não sei o quê, e aquelas coisas. E ele é apaixonado por Campos também, né? Ele cara, tá sempre aqui, ele fala muito das estrelas que saíram daqui, né? Principalmente do samba. Roberto Ribeiro. Tem outras pessoas que ele costuma falar, não tô me lembrando agora. Mas ele gosta bastante daqui. E aí ele sempre pontuou isso desde o início, né? Tipo, pra eu estudar as composições e os artistas aqui da cidade, alguns artistas de fora, depois que a gente começou a ter uma amizade. Depois disso eu fui pro camarim, a gente trocou uma ideia, ele pegou meu telefone. E vocês têm uma gravação juntos, né? Temos. Aí depois disso, a gente começou a conversar muito, WhatsApp. E aí ele me mandava ler algumas coisas, livro, assistir documentário, ver algumas coisas. Eu acho que o Xande chegou numa hora muito especial pra mim, assim, porque foi uma época em que eu não tava tão focada assim na música, ou talvez eu não achasse que fosse tão possível, entendeu? Então isso foi mó gás, assim, tipo... Foi o que você tava precisando. E aí eu fiquei mais focada, assim, na minha parada. Eu sempre fui muito organizada financeiramente, então eu tinha uma poupancinha, assim. Logo depois desse show veio a pandemia. Eu saí da casa dos meus pais, fui morar numa kitnet, tive algumas despesas. E aí eu trabalhava com estágio na prefeitura, trabalhava com a música, com a Apollo, só que assim, quando veio a pandemia parou tudo. Pararam os eventos, parou o estágio também. Aliás, eu saí na época, que eu fiquei com muito medo, né, de ficar indo. Eu quis sair porque meus pais estavam comigo, né, eu morava com os meus pais ainda. Então fiquei meio que parada, assim, mas tinha a minha reserva financeira. E aí eu lembro que eu tive um conflito, assim, com meu pai, por essas coisas, né, de jeito, assim. E aí eu decidi sair da casa dos meus pais e morar numa kitnet. E aí foi nessa kitnet que a minha amizade com ele se estreitou mesmo, assim, porque ele conversava muito comigo sobre a vida, sobre a música, sobre várias coisas. Me pedia pra ouvir algumas composições que ele tinha feito. Ouve aí, escrevi isso aqui hoje. E me perguntava sobre as minhas composições. Então, querendo ou não, foi esse gás que eu precisava também pra voltar a escrever. Voltar a escrever porque eu já tinha escrito algumas coisas antes. Aí eu lembro que um dia ele me mandou uma mensagem com uma composição e falou assim: olha, eu escrevi essa composição com fulana de tal. Eu acho que era Juliana Diniz, eu não me lembro ao certo. Mas ele mandou e falou assim: vê se você consegue colocar um refrão, alguma coisa aí.
E eu achei aquilo, assim... Porra... Tipo assim, Xande de Pilares, até então, meu ídolo. Eu já tava criando uma amizade com ele, mas não tinha chegado a nível profissional. E do nada o cara chega e me dá a liberdade de escrever uma parte da música que ele tá escrevendo. Isso é uma coisa muito louca, entendeu? Aí eu parava tudo, pegava o violão e ia escrevendo algumas coisas. Um belo dia, escrevi a música Matilha. Uma parte da música, não como ela é hoje. E enviei pra ele. Falei, amigo, escrevi isso aqui. A gente conversava todo dia. Escrevi isso aqui, vê se você gosta. E aí passou um tempinho, ele foi e respondeu assim: essa música é foda. E eu fiquei assim, mentira que ele gostou. Aí ele falou: tira esse lalaiá aí, que tinha um lalaiá, um negócio. E aí a gente foi alterando algumas coisas da música, acrescentando outras, fazendo essa dupla, né, de composição. Sim. E aí quando a música terminou, que ficou legal de fato, ele falou assim: um dia a gente vai gravar essa música. A gente vai gravar essa música. Em breve a gente vai gravar essa música, alguma coisa assim. Nessa época, eu já estava trabalhando com pintura. Eu comecei a trabalhar com pintura artística. Porque eu fui morar na kitnet, né? Tinha saído da casa dos meus pais. Eu já não trabalhava mais com estágio, não trabalhava com música. Daí eu ia tirar dinheiro da onde? Eu comecei a trabalhar com pintura artística. Fazia pintura em parede, tela, e trabalhei com isso até alguns meses atrás. Trabalhei uns 3 anos com isso, no total, assim, mais ou menos 3 anos. E aí, cara, deu pra eu levantar uma grana maneira, tá? Foi uma época em que essa parte de casa, os ambientes, assim, foram tomando uma atenção por parte das pessoas que não tinha tanto antes, porque as pessoas ficaram em casa. Foi época de pandemia. Gente, eu tô tomando tudo aqui, né? As pessoas ficavam em casa. Então, tipo assim, todo mundo queria mexer numa parede, fazer um projeto diferente. Portanto, nessa época, eu lembro que... Você já tinha um dom da arquitetura, né, também. Então, você já misturava... Já tinha uma mãe ali da arquitetura. Com certeza isso influenciou no meu olhar, assim, pra exercer essas coisas, essas atividades, essas artes. E eu tinha esse olhar, né, da pessoa me mandar: eu queria fazer uma pintura aqui no meu quarto, e mandava o quarto. E aí olha, eu acho que isso aqui ia ficar legal, isso aqui ia ficar legal. E fui começando a postar, criei a página do Aquarelar. E aí, meu amigo, a parada foi crescendo de um jeito absurdo, assim, eu também não esperava. E aí eu fui fazendo dinheiro, graças a Deus, com a pintura, e trabalhava muito. Tipo, pra fazer uma parede eu ficava, sei lá, 4 dias, tipo, mais de 8 horas por dia ali, às vezes. Depois eu fui conseguindo me organizar melhor. No início, eu tinha na minha cabeça que pra fazer uma pintura eu tinha que entregar o mais rápido possível pro cliente. E às vezes eu ficava mais de 10 horas pintando ali, entendeu? E aí eu fui vendo, porra, isso não é normal, né? Não é legal, porque foi impactando na minha saúde. E aí eu fui me organizando, né? Pra pintar de 6 a 8 horas por dia, que ficava em pé ali. E aí o negócio foi tomando jeito, assim, foi me organizando. E nesses 3 anos eu trabalhei somente com pintura e alguns trabalhos com música, poucos assim, que ganhavam dinheiro, né? Na pandemia. Então o que me sustentou foi 100% a pintura. Os trabalhos de pintura em tela e parede no Aquarelar. Fiz até em algumas cidades vizinhas, inclusive, trabalhei bastante. E aí, nisso, eu assim, tava nessa parte já de conversa com o Xande, e ele sempre falou o seguinte: olha, você precisa gravar suas coisas. Não tem como a gente chegar e apresentar o seu trabalho para alguém que realmente possa investir em você se você não tiver algo seu gravado e tal. E ele tava certíssimo, né? E aí eu tinha esse dinheiro, fui começando a prosperar nisso. E chegou um ponto que eu falei: cara, eu tenho esse dinheiro aqui guardado e eu vou começar a produzir o meu primeiro EP. E aí juntei a minha galera aqui na cidade e começamos a produzir. E foi o EP Cais. No meio dessa produção, eu com a galera da produção, conversando,
a gente tinha selecionado 4 músicas de minha autoria pra gente gravar. Cais, Aquarela, e as outras 2 não eram as 2 faixas que eu gravei por último do EP, que é Aquarela e Vacilar, eram outras músicas. No meio, a gente foi vendo que, tipo assim, cara, não são essas músicas. E aí, conversando com os produtores, o Bento e o Arthur na época, eu falei, cara, eu tenho uma música com o Xande, mas eu não gostaria de gravar essa música sozinha, porque a música é com ele. E ele já me disse que seria possível que a gente gravasse isso junto. Talvez seja possível. Assim, a gente, sei lá, eu assim, a gente vai pro Rio, vê um estúdio lá, a gente grava, se ele topar, né? Sim. E aí eu mandei uma mensagem pra ele na época. Isso, assim, já tava mais pro final da pandemia, tá? As coisas já tinham se flexibilizado, ele já tava voltando a tocar, então a gente já não se falava mais, assim, diariamente ou com a frequência que a gente falava antes. Porque as coisas, né, foram tomando outras proporções. Eu fui trabalhando muito aqui, ele foi voltando a fazer show lá. Então a gente tinha contato, mas não tanto assim como no início da pandemia. Aí mandei uma mensagem pra ele, ele não me respondeu assim de imediato. Aí eu fiquei meio chochada assim, eu falei, cara, acho que ele não vai querer gravar agora e tal. E aí tinha um cronograma, né, de lançamento. Eu falei, vamos fazer o que a gente tinha idealizado inicialmente. A gente vai gravar a outra música mesmo, tal. E aí, na produção do clipe de Aquarela, a gente tava lá no Rio Branco, eu recebi um telefonema de Jabá, que é um parceiro aqui da cidade, amigo do Xande, em comum nosso. Ele ligou pra mim e falou assim, Karine, Xande vai vir aí gravar com você. Pediu pra você ver entre as datas tal e tal, só que, tipo, tava muito próximo. E eu tinha que mobilizar toda a galera que tava trabalhando comigo na produção do EP, que foi clipe e áudio. Então era muita gente envolvida. Muito artista local envolvido, instrumentista, a direção artística do visual mesmo, figurino, cenário, estúdio, tudo. O selo lá de São Paulo, enfim, tudo que tava ligado àquilo, eu precisava correr ao máximo ali. Mas era Xande de Pilares vindo aqui, né, amor? Então eu dei o meu jeito. Liguei pra todo mundo, falei, ele vai vir, não sei o quê. Aí eu liguei pra ele na época e falei, amigo, você vai vir mesmo? Porque Jabá falou comigo e tal, mas eu queria saber, né? Você quer ficar em algum hotel aqui? A gente pode conversar sobre o figurino do clipe. Pensei nisso. E aí ele falou assim, eu vou fazer o que faz aí, eu vou fazer o que tiver que ser feito, e eu não vou ficar em hotel, eu vou ficar na casa em Farol, que não sei o quê. E aí tem uma outra história nisso aí, que é muito louca também. O Xande, ele namora a Tayane, conhecida como Mickey Beth, que foi o apelido que ele deu pra ela. E ela é prima do Igor, que é meu namorado. Então, sério? Muito louco, Isso aí foi depois que a gente se conheceu, assim, que a gente foi... Ele começou a namorar com a Tayane. E eu já namorava com o Igor. Mas aí eu também não a conhecia. Eu fui saber que ele... Tipo assim, a gente foi muito louco, foi muita coincidência. E aí quando ele veio pra cá pra produzir o clipe de Matilha, ele ficou lá em Farol, na casa, assim, com a gente, na família. E aí foi um barato, assim, cara, porque... Todo o processo de produção foi um dia de estúdio, um dia de clipe. E nas noites ele ficava tocando pra gente, assim, sabe? Quando terminava o trabalho, ficava tocando pra gente com a galera da família. Isso foi em sigilo. Eu não divulguei pras pessoas que ele tava aqui, até porque eu queria que fosse algo muito especial, assim, não só pra mim, mas pra ele também. A gente sabe que o artista, cara, ele é nível nacional, né? Ele é muito conhecido. Até teve um episódio engraçado, que foi quando ele chegou em Campos, que ele Jabá levou ele lá no estúdio que a gente ia gravar. Ele desceu do carro, assim, era uma ruazinha num estúdio lá em Guarulhos, a rua escura, inclusive, mas tinha umas senhoras, assim, tipo, alguns metros de distância, na calçada, sentada, sabe, as senhoras que ficam sentadas assim na calçada, conversando e tal, à noite. Cara, quando ele pisou pra fora do carro, já elas avistaram ele, que ele é muito característico, né? E aí elas começaram a
fala, Xande, não sei o quê, né? E aí ele foi lá, falou com elas e tal. Mas eu tive maior cuidado pra que isso não vazasse, assim, pra galera. Deu uma vazada. Pouca. Porque a gente gravou no Trianon. Tinham pessoas que trabalhavam lá. Deu uma vazadinha, assim, pra algumas pessoas. Mas foi massa, porque... Foi legal. A gente conseguiu fazer a parada mais no sigilo, assim, e ele curtir, sabe? Porque ele tava com a gente também. Meio que em família, entendeu? Sim. Conheceu a família da Tayane, que é a mesma família do Igor, e ficamos tendo esses momentos de lazer e diversão pós-trabalho. Então tocava a beça lá com a gente, tocava pra família. Foi um dia, alguns dias, né? Que ficou uns pra 3 história, dias, né? 4 Marcou. dias. Foram um dos dias mais especiais, assim, da minha vida, porque é muito louco. Tipo, você tem algum ídolo, assim, que você... Não muito, assim, de música, de... Não, dentro do... Não, eu não sou muito apegado, não. Essas coisas. Cara, eu tenho gostar, alguns... Tipo, muito... Eu tenho alguns, assim, da música A gente brasileira. vai até falar nisso aqui. Ó, aí infelizmente a gente tá chegando no fim. Mentira! Sério, Falei a beça, tá é vendo? 1h e tipo assim, aqui passa voando, né? Então já fica convidado pra uma parte 2, que eu tô cheio de perguntas ainda, que eu não deu tempo. Mas eu quero ainda, então se você topar também, né? Claro, já fica convidado vambora. pra uma parte 2. E pra gente finalizar, vou fazer um ping-pong, sabe o que é? Sei. Eu vou fazer uma pergunta e você responde rápido o que vier na cabeça. Uhum. Tem até uma que fala sobre isso. É um artista do sonho, né? Mas vamos lá. Um grito de guerra. Alguma coisa que você considera um grito de guerra. Pode ser uma frase, alguma coisa que você fala. Isso aqui é o que eu uso. Caramba, difícil quiser pular, pode esse, pular. Difícil. Cara, eu tenho uma tatuagem aqui, que é uma partitura de um pedaço de uma música que eu gosto muito, que é Impossível Ser Feliz Sozinho. Eu levo isso pro meu trabalho, né? Então esse a minha galera. É o grito de guerra. Tá. Um feat dos sonhos. Então, o Xande O já Xande foi, né? já Já foi. foi. Djavan. Ah, ok. Seria um sonho. Um conselho. Ai, um conselho. Siga a tua intuição. Siga o teu coração. Faça o que você sempre quis fazer. Uma saudade. Meu vô, Genesi. Um medo. Medo, eu acho que... medo, eu acho que perder meus pais, assim. Eu tô muito apegada a eles, ultimamente. Um lugar. Um lugar, Rio de Janeiro, eu gosto muito de lá. Um país. Toda a vida. Um show. Um show? Já falei do Djavan, então vou falar um outro show que eu fui, que eu curti muito. Eu sou muito patriota, tá? Mas um dos melhores shows que eu fui na minha vida foi Coldplay. Showzaço. Eu pensei que você ia falar o seu, né? Eu poderia falar o meu, mas é porque você falou um show, é porque realmente foi um showzaço, tá? Coldplay é um negócio fora absurdo. do normal. É. Um ídolo. Eu tenho tantos. Tem que ser um mesmo. Xande. Que é o... Um livro. Ai, um livro. Olha, eu não ando lendo muito não, tá? Eu nem Então, lembro sem do livro. último livro que eu li. Então, sem livro. Sério, sem livro. E pra finalizar, Karine por Karine. Você entendeu? Não. Essa quase ninguém entende. É como se fosse você falando pra... Tipo assim, Karine por Karine. Tipo, Karine por Karine é maravilhosa. É super cantora, sabe? Meu Deus. É tipo você falar pra você. Só que... Como fosse meio que uma apresentação sua. Entendeu? Uhum. Eu posso falar, tipo, na primeira pessoa? Pode. Eu me acho muito corajosa. Corajosa. Eu sou de arriscar, assim. Eu acho que eu sou uma pessoa que não tenho medo de arriscar e sair correndo atrás do que eu acredito, dos meus sonhos. Sou muito fiel ao que eu acredito e aos meus princípios. Até muito chata, insuportável com o meu trabalho, assim, de perfeccionista e
de não deixar o trabalho ir para um lugar que eu não acredito, sabe? Sim. Sou enjoada com o meu trabalho. Eu não sou aquela pessoa muito carinhosa, sabe aquela pessoa carinhosa, assim? Eu não sou tão carinhosa assim, mas eu acho que eu tenho a minha forma de... um carinho, mas não é... Eu não sou muito... Não, carinhosa eu não sou muito pegajosa. Sim. Mas eu tenho a minha linguagem de amor, assim, amor. com as pessoas que são muito especiais pra mim. Então tá bom, então a gente finalizou. Obrigada. Acabamos. Hoje a gente Beça. encerra por aqui. Queria agradecer, muito obrigado por ter tirado um tempinho da sua agenda pra vir aqui falar com a gente. Já fica convidado para uma parte 2, que tinha muita coisa para mostrar e muita coisa para falar, mas infelizmente não deu tempo. Com certeza vai vir projeto novo por aí, então a gente vai poder falar disso também. E eu queria agradecer muito, obrigado, continue nesse caminho que está sendo maravilhoso e a gente está amando. Eu que agradeço muito. O trabalho tem crescido bastante, depois dessas gravações todas aí, levei meu trabalho pra rua e gravamos agora um audiovisual que a gente está nesse processo de edição para sair pra galera. Então, assim, tô muito feliz com o crescimento do trabalho, o trabalho tá chegando nas pessoas, tá sendo reconhecido aqui, né, na minha cidade, que é uma coisa que eu sonhava e que eu queria muito. Então, tô feliz pra caramba e feliz em estar aqui com você, compartilhando um pouquinho dessa minha história maluca. Tem muitas partes que eu acho muito louca. Essa questão do Xande aí eu acho muito louca. Muito louco. Eu falo, se eu tivesse ouvindo, eu não ia acreditar. Então, pra finalizar, né, a gente já te agradeci, muito obrigado. Então, pra fechar, vamos fechar com um resumo do que rolou na gravação do EP dela? Pra gente fechar. Gente, muito obrigado a todo mundo que ficou aqui, todo mundo, né, que acompanhou. Sempre bom estar com vocês aqui. E agora a gente vai finalizar com um resumo do que aconteceu no audiovisual. Foi que você lindo! gravou. E em breve vai sair, né, completo, né, pra gente. Vai sair nas plataformas digitais aí e no YouTube. Foi lindão, cara. Foi um sonho realizado. Então, pode ir. Valeu, gente!